Os vikings eram um pessoal bem diferente. Eles eram bastante particulares. Agora a gente já sabe que além de eles terem umas manifestações culturais diferentes, uma língua diferente, eles eram únicos por um outro motivo. Eles tinham uma linhagem do vírus da varíola diferente e única. Bem-vindos ao novo episódio da Pandemia Nossa de Cada Dia. Aqui a gente está falando sobre as formas com que a gente lida com a natureza e suas relações com o coronavírus. Mas é isso mesmo. Os vikings, eles tinham uma linhagem do vírus da varíola, um tipo de vírus da varíola que era diferente de todo mundo. Olha só que curioso. Então, tem uma pesquisa que foi feita para descobrir várias coisas sobre as linhagens antigas do vírus da varíola, mas a pesquisa era feita originalmente para entender melhor como se deu a dispersão, a diáspora dos vikings. Eles começaram a fazer pesquisas, acabaram inclusive pesquisando ossos e dentes de várias outras populações, mas entre os vikings, quando eles foram pesquisar as linhagens dos vírus da varíola, porque hoje com as novas técnicas é possível extrair o DNA dos patógenos que estavam infectando aquela pessoa, que sobrou ali o esqueleto dela, nos ossos e nos dentes, é possível extrair dali o DNA. E aí descobriu-se que os vikings tinham um vírus da varíola só deles, uma linhagem particular que teria um ancestral comum com a linhagem da varíola que a gente conhece há 1.700 anos atrás, e depois se separou e depois também sumiu completamente. Até a gente podia imaginar que, como os vikings acabaram sendo, de alguma maneira, absorvidos ali pelas mudanças que aconteceram na Escandinávia e tal, que talvez essa linhagem deveria ter persistido, mas ela de fato não persistiu, ela sumiu. O que é muito curioso, inclusive deve dar um bom assunto para fazer uma nova série sobre vikings, varíola, epidemia e tudo mais. Mas essa história da varíola também me deixou pensando em que histórias, né, essa relação entre os patógenos e a humanidade acaba contando sobre a nossa espécie. Então, no caso do vírus da varíola, ela ajuda a gente a descobrir como é que a nossa espécie se distribuiu, se espalhou pelo mundo, porque dizem que a varíola é uma doença tão antiga que até o próprio Ramsés V, um faraó egípcio do século 12 antes de Cristo, já teria morrido de varíola. Então, a varíola, essas pesquisas sobre o DNA do vírus da varíola, combinados com pesquisas arqueológicas, antropológicas, históricas, dão para a gente uma precisão maior nessa compreensão de como é que a nossa espécie humana se espalhou, né, pelo mundo todo. Hoje, a gente vive uma situação muito diferente em relação a uma epidemia, uma pandemia como a que a gente vive hoje do coronavírus, né? A gente acompanhou simultaneamente como é que o vírus foi se espalhando pelo mundo, né? E chegando em todos os continentes. Mas o que eu acho curioso é a gente imaginar que histórias no futuro essa pandemia vai contar e o que isso quer dizer sobre a nossa espécie também. No começo da pandemia, muita gente achou que o futuro pós-pandêmico seria um futuro completamente diferente do que a gente vive. Coisas muito diferentes iam acontecer. A gente ia se dar conta que as nossas relações com a natureza eram responsáveis pela emergência de novas doenças, então a gente ia transformar o mundo, transformar esse futuro. Agora que a gente já tem alguns meses de coronavírus, a gente continua na mesma balada de tudo que a gente quer é realmente uma vacina, claro, um tratamento, claro, testes, claro, poder voltar a se encontrar com seus amigos, a viver uma vida que não acontece pelo Zoom, mas acontece presencialmente, mas a gente também precisa apostar naquilo que a gente pensou que seria o grande
diferencial que essa pandemia traria, uma nova forma de estar no mundo, que a gente pudesse revisitar o jeito que a gente vive e transformar esse jeito, entender que se a gente continuar vivendo da mesma maneira que a gente vivia antes da pandemia, a gente talvez não tenha uma vida muito longa aqui nesse planeta, né? Novas pandemias vão emergir, a mudança climática está aí batendo nas nossas portas e a gente vai viver, se a gente fizer essa escolha, um mundo cheio de imprevistos, onde vai ser muito mais difícil fazer planos, projetos. Então, essa imprevisibilidade talvez não seja muito auspiciosa em termos de futuro para a gente. Mas talvez o que eu temo é que a pandemia nossa de cada dia, a pandemia do coronavírus, conte a seguinte história sobre a nossa espécie. Nossa, eles tiveram uma grande oportunidade de repensar tudo, mas perderam essa oportunidade. Muita imunidade e muita resistência para todos nós.